Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí. Uma tarde de muitas novidades, atualizações sobre a chegada do lateral esquerdo cuiabano. A negociação vem avançando bastante. O Vasco já fez uma proposta oficial para contratar o jogador. Vamos também falar aqui se vai ter estreia ou não de reforços no jogo contra o Mirassol. O reforço está bem adiantado na documentação e pode fazer sua estreia aí no jogo de quinta-feira, hein? Vamos falar também de saída confirmada e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Nossa meta agora é chegar a 230 mil inscritos. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí. Já chegamos a um número interessante, falta cerca de 800 inscritos para a gente chegar nesse número tão importante que é 230 mil inscritos aqui para o nosso canal. Se você puder se inscrever, se não tiver inscrito, e compartilhar com a sua galera aí, torcedores vascaínos, vou agradecer demais, hein? Tamo junto. Bom, pessoal, hoje tivemos aí uma novidade muito importante envolvendo saída de jogadores. O meio atacante argentino Benjamin Garré será emprestado ao futebol grego. O jogador vai ser emprestado por uma temporada ao Aris e o empréstimo do atleta é por uma temporada com opção de compra ao término desse empréstimo. Havia uma especulação muito forte que ele poderia ir jogar no Oriente Médio, até se falou no Huracan, na Argentina, mas o jogador vai retornar à Europa para jogar em um clube menor lá no futebol grego, vai jogar no Aris, né? O jogador que estava já treinando separado de início, eu tinha deixado claro para a diretoria que não iria utilizar mais o Benjamin Garré e que ele não fazia parte mais dos planos aí do treinador. E com a saída do jogador, o Vasco ganha mais um alívio financeiro aí na folha salarial para poder talvez buscar mais reforços no mercado. Essa é a ordem no Vasco, aliviar para poder trazer outros jogadores. Quem pode também deixar o Vasco, além do Garré, é o Tietê. Só que tem um porém nessa situação do Tietê. O jogador não estaria vendo com bons olhos uma saída do Vasco e gostaria de cumprir o seu contrato. Vitória e também, recentemente, o Coritiba demonstraram interesse na contratação do meio-campista, que perdeu muito espaço e está muito mal com a camisa do Vasco, né? Esse último jogo dele foi muito abaixo, né, cara? Os últimos jogos do Tietê como um todo, ele vem jogando muito mal mesmo, muito criticado por todos nós vascaínos. E ele deve ter um alto salário, né? Com certeza o Tietê deve ganhar em torno ali de 500 mil para cima, né? Porque quando ele veio para o Vasco, ele veio campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo. Ele, por mais que ele não teve seu contrato renovado lá no nosso rival, mas ele veio aí com status titular ao Vasco. Com certeza o Vasco deve ter dado um salário um pouco fora da curva para esse jogador e o Vasco tenta se livrar do Tietê, assim também como o David, que é um jogador que tem um altíssimo salário. Há informações que dizem que o David ganha em torno de 700 mil mensais no Vasco. Com certeza, dois jogadores aí que são reservas hoje do time do Vasco. E o Vasco tenta resolver essas questões, principalmente agora do Tietê, que eu entendo que é o principal alvo para deixar o Vasco após a saída do Garré. Também tem outros nomes que podem deixar o clube, como o caso do lateral esquerdo Vitor Luiz, que está fazendo uma péssima temporada, já esse início de temporada está muito abaixo. Com certeza, o jogador João Vitor já ultrapassou ele na hierarquia ali dos laterais, um jogador que é atacante, vem sendo improvisado na lateral esquerda pelo Diniz, e ele já está à frente do Vitor Luiz nas escolhas do treinador. Inclusive, até o Vasco comprou esse jogador em definitivo, ele pertencia ao Nova Iguaçu. Mas a questão do Vitor Luiz, eu acho que não tem clima nenhum mais para ele seguir no Vasco, cara. Poderia já tentar buscar um novo clube, o Vasco tentar oferecer ele por empréstimo a algum clube menor que subiu de divisão, para tentar aliviar mais ainda a folha salarial com um jogador que não vai entrar tanto em campo assim, a não ser para bater pênaltis em jogos importantes, talvez sul-americana e principalmente Copa do Brasil. Mas é um jogador que, na minha opinião, tem que ser negociado. Também tem outros atletas, Matheus França, cara. Entre em contato com o Crystal Palace, devolve esse jogador, se livra do alto salário dele, um jogador que não vai render. No jogo contra o Boa Vista, o Matheus França sequer entrou em campo, mano. O jogador estava à disposição, estava no banco de reservas, não tem lesão, não tem nenhum problema físico. O problema dele claramente é técnico, né? Ele não tem condições técnicas de jogar no Campeonato Brasileiro, por time nenhum. Para ser bem realista, por time nenhum. Nem no Remo o Matheus França teria bola para ele jogar, cara, porque é um jogador que está um nível muito abaixo até mesmo do futebol carioca, do Campeonato Carioca. O que a gente viu ele jogar naquele jogo contra o Nova Iguaçu foi um absurdo, onde ele foi titular. Entendeu? A gente já esperava que esse jogador fosse começar um pouco melhor do que foi na temporada passada, ou menos pior. Mas ele voltou do mesmo jeito, ou até mesmo pior do que ele jogou no ano passado, né? E na minha opinião,
o Vasco poderia sim tentar entrar num acordo com o Crystal Palace para a devolução desse jogador. Sempre bom deixar claro que o Crystal Palace comprou ele por cerca de 20 milhões de euros, quase os valores que o Vasco recebeu do Ryan aí na venda com o Bournemouth, né? O Vasco recebeu em torno de 25 milhões de euros pela venda do nosso atacante. Por aí você vê que o Vasco é um time que não sabe vender jogador e o Flamengo sabe, né? Infelizmente. Com certeza, o Matheus França está lá encostado, na minha opinião. O Vasco tem que tentar resolver essa situação também. Tem outros jogadores, como o Lucas Freitas, também tinha a situação do Fusato. Acho que a atuação dele contra o Boa Vista deixou bem claro que talvez ele possa passar um pouco mais de confiança nessa temporada, diferentemente do último ano, onde ele foi terrível quando ele entrou em campo, quando ele foi designado ali para ser titular, quando o Léo Jardim não podia entrar em campo, principalmente naquele jogo terrível contra o Mirassol, que será o adversário do Vasco de quinta-feira. Lá no ano passado ele foi muito mal, após aquela expulsão, que foi bem prejudicado o Vasco, lá contra o Internacional, que o juiz expulsou o Léo Jardim, pedindo atendimento, e o Fusato jogou na rodada seguinte. Depois daquele jogo ali, todo o vascaíno pediu a saída do Fusato. Só que, diga-se de passagem, ele jogou muito bem aí nessa partida contra o Boa Vista, finalmente estreou como goleiro do Vasco, né? E pode ser que ele passe um pouco mais de confiança agora ao torcedor devido a essa atuação. Claro, dadas as proporções, foi contra um adversário muito fraco. Vamos ver quando tiver um teste maior, talvez no Brasileiro, Sul-Americano ou Copa do Brasil, se o Fusato vai se sair bem. Aparentemente, eu acho que tem alguns outros jogadores aí que têm condições de serem mais testados, como, por exemplo, o JP, foi muito criticado no último jogo contra o Boa Vista. Eu também não gostei da atuação do JP, mas eu acho que ele pode ser um pouco mais testado, dar mais minutagem para ele, para ver se ele vai conseguir desenvolver. Se ele não for bem, empresta, assim também como Estrela. Temos aí o retorno do Adson, é um retorno que gera uma dúvida muito grande entre nós torcedores, se esse jogador vai voltar a jogar bem, porque ele teve 2 fraturas consecutivas. Nenhum jogador volta confiante depois de quebrar a perna 2 vezes, né? Com certeza, a gente torce para que o Adson volte bem, para que ele não tenha que sair do Vasco, né? Com certeza, o Adson deve ter um salário altíssimo e ele precisa render também. Só que agora não é um momento de cobrança nesse jogador, porque ele está voltando aí aos poucos de uma lesão muito grave, né? Comente aí, o que você acha desse balanço nas possibilidades de saída de jogadores, quem mais você incluiria nessa barca vascaína para deixar o nosso clube? Bom, agora vamos falar aí quanto às chegadas e registros no bid da CBF. O Vasco encaminhou, segundo o Joel Silva, o registro do Inestrosa, a documentação dele já está toda ok e possivelmente hoje ainda ele deverá ser registrado no bid da CBF, já podendo ficar à disposição do técnico Fernando Diniz para o jogo de quinta-feira diante do Mirassol. Vale ressaltar que o Vasco ainda não oficializou as contratações do Brenner e do Inestrosa e tampouco a apresentação dos 2 jogadores. Possivelmente, pode ser que talvez hoje ou até amanhã, ou mais tardar aí, até quinta-feira o Vasco já anuncie esses 2 reforços contratados. A questão do Brenner é a seguinte: falta ainda a documentação que está vindo da Itália, segundo o mesmo Joel Silva. Essa documentação não chegou e tampouco deverá chegar a tempo para o jogo diante do Mirassol e o Brenner deverá ficar fora desse jogo. O GE. Globo trouxe a informação que o Diniz queria muito contar com esses 2 jogadores já estando à disposição para jogar o jogo contra o Mirassol, só que aparentemente só o Inestrosa estará disponível para o nosso treinador e o torcedor vive uma grande expectativa quanto à estreia do atacante colombiano que veio aí adquirido em definitivo, né? Um jogador muito interessante, a gente torce muito para que ele dê muito certo aí com a camisa do Vasco. A adaptação acho que vai ser mais fácil, porque já tem vários jogadores colombianos, o jogador também já sabe falar o português muito bem. Vale sempre lembrar que ele atuou nas categorias de base do Palmeiras, para quem não sabe. Jogou muito tempo por lá e por isso que ele sabe falar bem o português. E quando teve a proposta do Vasco, tanto ele e o Atlético Nacional não pensaram 2 vezes, aceitaram. O jogador se mostrou muito motivado de estar vestindo a camisa do Vasco e também de estar morando no Rio de Janeiro. Comente aí o que você espera desses 2 reforços. Só o Inestrosa tem chance de fazer aparentemente a sua estreia na quinta-feira. Se tiver atualizações quanto ao Brenner, vamos trazer aqui amanhã aqui no nosso canal ou nos outros vídeos. E também quanto às chegadas, cara, possíveis chegadas também de reforço que o Vasco pode trazer. Se especularam vários nomes aí nos últimos dias. Os 2 nomes que talvez estariam mais perto de fechar com o Vasco seriam o Spinelli e o Cuiabano. A situação do Spinelli não tivemos nenhuma novidade. O jogador teria sido oferecido ao Vasco. Um jogador interessante que eu entendo que agregaria bem ao nosso elenco. Não chegaria com estágio titular, mas agregaria o elenco vascaíno. Acho que seria interessante ter esse tipo de jogador no elenco. Um jogador de 28 anos, argentino, tem raça, sabe fazer gol. É um jogador que pode ser interessante para o Vasco, só que não tivemos atualizações
quanto a esse atacante, mas sim quanto ao Cuiabano tivemos outras atualizações. O Vasco, de fato, já fez uma proposta oficial para contratar o jogador por empréstimo. Esse empréstimo giraria em torno de 1,5 milhão de euros, somente pelo empréstimo, e ao fim do empréstimo do jogador, o Vasco terá obrigação de compra na casa de 6 a 8 milhões de euros. Não sabemos aí o valor concreto que o Vasco fez dessa proposta ao Nottingham Forest. O que a gente sabe é que gira em torno dessa casa. Alguns jornalistas falam que é na casa de 6 milhões, outros falam que é 7 até 8. A gente entende que é mais ou menos por aí que o Vasco tenta oferecer como obrigação de compra ao término do contrato com o Cuiabano. A proposta oficial já foi feita, Nottingham Forest está querendo vender o jogador, 10 milhões de euros é o que eles querem para vender o lateral esquerdo de 22 anos. O Vasco ainda não tem condições de chegar nesses valores para comprar o Cuiabano e tenta convencer o clube inglês a emprestar o jogador ao nosso clube, já que é um desejo do atleta voltar ao futebol brasileiro. Devido aí ao Botafogo estar com transfer ban, o atleta já não dá mais preferência ao nosso rival. O Botafogo ainda não se livrou desse transfer ban junto à FIFA e o Cuiabano vê com bons olhos uma transferência ao Vasco. Se fala também na possibilidade do Cruzeiro, mas hoje o Vasco é quem está mais adiante nas negociações e, como eu falei, já fez uma proposta oficial para contratar o jogador por empréstimo e ao término desse empréstimo o Vasco tendo obrigação de compra em comprar o jogador, como eu falei, por esses valores aí. Tomara que dê tudo certo, é um jogador que precisa chegar, um jogador que tem que chegar para ser titular, porque o Piton está muito mal hoje. Se o Vasco contratar um bom lateral, o Piton é banco, cara. Não dá mais para ficar esperando sair alguma coisa além disso do Piton. Vale ressaltar que, segundo o jornalista Bruno Murito, ele teria apurado que a diretoria do Vasco pretende trazer um jogador de mais força física para o setor, um atleta mais imponente para a lateral esquerda. E o Cuiabano seria esse perfil traçado pela diretoria. Vamos ficar no aguardo aí se vai ter um desfecho positivo para que o Vasco contrate o Cuiabano. A proposta oficial já foi feita e o Vasco segue aí no aguardo, esperando a resposta do clube inglês. Se tiver novidades, vamos trazer aqui no nosso canal. Quanto a outros nomes, não tivemos mais atualizações, somente de nomes que não vêm para o Vasco. A gente até falou mais cedo, né? Douglas Luiz, sonho de todos e realidade somente do Aston Villa. O jogador fechou com o clube inglês. Davidson, jogador aí que poderia vir para o Vasco, foi especulado, uma especulação sem pé nem cabeça, foi lá para a LDU de Quito, bem aleatório, né? Vai jogar lá na altitude. Além disso, também outros nomes que não têm fundamento, não virão para o Vasco aí. Teve até nome de jogador congolês, se eu não me engano, foi especulado no Vasco, cara, para você ter ideia o nível que chega as informações nessa época do ano, né? Comenta aí o que você espera dessa possibilidade de chegada do Cuiabano. Também qual a sua expectativa com os reforços já contratados, né? O Rojas mostrou um bom futebol, deixou contra o Boa Vista. Muita gente pede a titularidade dele nesse jogo contra o Mirassol, barrando o Coutinho, né? O Coutinho tá jogando nada. O Rojas poderia entrar aí no time titular para mostrar um pouco mais o seu cartão de visitas, o seu futebol, para ver se ele vai conseguir ter um bom nível na Série A. Contra o Boa Vista, adversário fraco, mas ele jogou bem. Eu quero ver mais dele aí no Brasileirão. E para isso ele precisa ter mais minutos, né? Também o Saldívia, até agora, não me agradou. Tá inicial as atuações do jogador, a gente espera que melhore. Mas os jogos que ele entrou, não gostei. Não achei um zagueiro tão assim interessante a ponto do Vasco fazer todo o esforço que fez nessa contratação. Mas vamos dar um desconto porque o cara chegou agora, está tentando se adaptar, nunca atuou no futebol brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas quanto a esses dois reforços, Brenner e Inestrosa, são as nossas maiores expectativas, muito também por conta da saída do Rainha do Verret. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho se tiver novidades. Vamos trazer mais vídeos aqui no canal. Um forte abraço. É nóis.